tem que ler os outros. Por que foi que Paulo falou assim, né? Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. No capítulo 11 ele fala: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para afirmar. Vocês estão compreendendo, amados, sobre o relacionamento dos irmãos dentro da igreja, sobre unidade? Vocês estão compreendendo que nós não podemos chegar aqui na igreja e ficar somente unido, em união, um ajuntamento de pessoas? Porque ajuntamento de pessoas, amados, é quando eu me reúno em certo canto, certo? Nós estamos aqui, nós se reunimos para quê? Para adorar e glorificar o nome do Senhor. Mas será que nós estamos em unidade? Será que realmente nós estamos em unidade? Ou só estamos aqui para se reunir e não ter nenhum propósito? Paulo nos afirma aqui, amados, que ele diz que é tão importante, né, a gente estar acolhendo uns aos outros, né, acolhendo uns aos outros, fortalecendo os fracos na fé. E ele começa falando, né, suportar as fraquezas dos fracos. Se eu não conseguir, né, suportar a fraqueza do meu irmão, que acabou de aceitar Jesus, certo? Acabou de confessar o nome de Jesus, mas ainda ele está enfermo. Ele ainda acredita, eu vou pegar até um exemplo aqui. Ele ainda acredita que para adorar o Senhor tudo pode. Como ele está dizendo, tudo pode comigo, certo? E eu que estou mais forte na fé, eu chego para ele, começo pá, e só falar, e não acolher. Tu acha mesmo que você vai ajudar esse irmão a chegar na unidade do corpo de Cristo? Não. Aí eu vou deixar uma pergunta aqui para os irmãos, que eu vou passar para outra folha, né? Por que é tão difícil ter um bom relacionamento dentro e fora da igreja? Por que é tão difícil a gente ter um relacionamento com nossos irmãos? Até eu estava lá em casa imaginando, se dentro de uma família já é difícil, lá em casa são 5. Lá em casa já são 5. Né? E eu fico imaginando como é difícil a gente manter bom relacionamento dentro de casa. Então eu faço essa pergunta, né? Por que é tão difícil a gente ter bons relacionamentos entre irmãos, tanto na igreja, como dentro de casa, como lá fora? Quem é que se habilita aí? Eu vou passar minha folhinha aqui, viu? Irmão, essa mensagem, né, ela nos faz um grande desafio. Ela faz um grande desafio. A gente viver em harmonia com os irmãos. Porque quando Paulo começa falando, ele dá um exemplo de uma pessoa, que foi Cristo. Ele dá um exemplo, ó. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias do que te injuriavam. Ou seja, Deus não buscou agradar a si mesmo, mas pelo contrário, ele suportou tudo pelas minhas falhas, pelos meus erros, para que eu hoje estivesse no corpo de Cristo, para que eu hoje estivesse em unidade no corpo de Cristo. Então, por que nós somos diferentes? Por que nós não suportamos, né, aquele irmão que pisou no calo, aquele irmão que concorda que come carne, como eu vou ter que ficar julgando meu irmão? Por que é tão difícil, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Sempre
sempre em um ajuntamento de uma pessoa, amado, quando a gente se senta em uma roda, vai ter dois assuntos. Eu vou até dar um exemplo aqui, aonde eu acho que a célula que mais prega sobre a volta de Cristo é a nossa. É a nossa. E de vez em quando o Senhor está lá falando, Jesus vai voltar, arrebatamento, isso aqui, né? Porque, olha, Cristo nos crê, certo? Que a volta de Cristo vai ser antes da tribulação, outros crê que vai ser depois da tribulação. Aí eu pergunto, por que é tão difícil nós cristãos chegar nessa unidade, né? Essa unidade que é Deus operando sobre nós, o próprio Espírito Santo que opera sobre a minha vida e sobre a sua vida, né? Eu vou pedir a alguém, né, que possa levantar a sua voz, né, e com tuas palavras, o que você acha, por que é tão difícil a gente manter bons relacionamentos dentro da igreja ou lá fora. Hoje eu estou pregando sobre unidade, né, a importância da unidade na igreja. E eu gostaria de ouvir os irmãos aqui nessa palavra onde já foi falada. Ela já falou porque é tão difícil, né? E eu gostaria de ouvir alguém. Um de cada vez, hein? Todo mundo, eu creio que todo mundo entendeu a mensagem. Por que Paulo pede para a gente suportar, né, os mais fracos na fé? Uma observação, viu, gente? Né? Deus toca no meu coração. Paulo aqui, ele não está pregando, até eu falei isso na terça-feira, se eu não me engano. Paulo aqui não está pregando sobre quem é mais salvo ou menos salvo. Ele está falando sobre os crentes mais fracos na fé e os crentes mais fortes na fé, certo? E quem são esses crentes fracos, né, na fé? Eu coloquei aqui, né? São os que, né, têm dificuldade de encontrar soluções em questões que eles mesmos acreditam ser. Né? São pessoas que têm dificuldade. Se eu disser que isso aqui, esse pedaço de madeira aqui, né, ele é róseo, eu vou continuar dizendo que ele é róseo. Mas eu tenho certeza que alguém vai dizer, irmã, não é. E eu estou vendo que isso aqui é rosa. E a irmã que é mais forte lá está dizendo, não é. Só que ela precisa suportar a fraqueza, que eu estou vendo isso aqui que é rosa. E vir com todo o amor e todo o carinho explicar. Olha, eu aprendi assim, assim e assim. Aí eu que estou fraco na fé, vou decidir se isso continua ou não rosa, ou da forma que aquele que está mais forte explicou, né? E por que é tão difícil, amados, né? Porque no mundo que nós vivemos hoje, cheio de egoísmo, de individualismo, cheio das suas próprias verdades, né? Por isso, cheio de pensamentos diferentes, sentimentos diferentes, por isso é difícil manter bons relacionamentos. Se eu abrisse hoje aqui, né, para os irmãos e desse um assunto aqui, ia sair várias opiniões, porque eu tenho uma característica diferente, vocês têm uma característica diferente, você tem um pensamento diferente, eu tenho um pensamento diferente, mas como Paulo disse, precisamos suportar os mais fracos na fé. E como Deus fala aqui, né, no versículo 4 do 14, diz assim: quem és tu que julga o servo alheio? Quem sou eu para julgar, né? Quem é ela para julgar se isso aqui eu estou dizendo que é rosa e ela não? Apenas ela tem que o quê? Suportar os questionamentos dos mais fracos e acolher essa pessoa que acabou de chegar na igreja, acolher essa pessoa e começar a colocar ela no corpo de Cristo, na unidade. Vamos diferenciar um pouco a unidade, né?
Lembrar também, né, eu aprendi até com o pastor Jorge, a primeira pregação, né, que quem opera unidade não somos nós. Quem opera a unidade sobre a minha vida, sobre a sua vida, a gente pode fazer um ajuntamento de pessoas. Nós podemos estar unidos aqui, fazer uma união de pessoas. Mas a unidade, quem opera na minha vida e na sua vida, é o próprio Espírito Santo de Deus. Não tem outro. Eu vou falar até a diferença de união e unidade. União é um ajuntamento de pessoas que você se reúne ali, né? Terrena, você se reúne aqui e vai fazer uma brincadeira, vocês estão ali em união. A unidade não, a unidade é espiritual. A unidade, ela é espiritual. Eu estava lá em casa pegando um exemplo e disse assim, que exemplo eu vou pegar? Eu quase pego um exemplo do cuscuz que botaram hoje. Botaram hoje no grupo. Que aí até teve um pequeno opinião diferente. Né? Eu disse, não, mas não dá certo porque o cuscuz ainda, não dá para ver ainda a calabresa, o ovo, não dá para ver ainda o cuscuz. Aí eu disse, então eu vou pegar a batata. A batata, quando a gente compra no mercado, se você comprar um saco de batata, elas vêm unidas. Ali tudo reunidazinho, né? Tudo junto ali. Quando você chega em casa, você vai selecionar essas batatas para fazer um purê, certo? Então, as batatas, quando elas não estão prontas, quando elas chegam em casa ali, elas estão em união. E cada caldo tem defeito. Você pode prestar atenção que batatas não são iguais. Tem batata assim, às vezes mais pequenininha, outras maior. Pode prestar atenção, tem umas mais furadas, tem umas que a gente até tem que tirar, né? Alguns carocinhos que elas vêm nelas, né? Assim somos nós, essas batatas. Nós temos defeitos, diversidades diferentes, características diferentes. Nós temos pensamentos diferentes, somos nós batatas, estamos unidos aqui igual batata, né? Quando eu for fazer o purê, aí ela já não é mais a união, ela é a unidade. Você não consegue mais ver quem é pequeno, você não consegue mais ver quem é o grande. Qual era a batata que você tinha acabado de selecionar que estava com carocinho? Não. Isso é Deus operando sobre nossas vidas. Isso é Deus operando. Quando eu e você se posicionam para orar por alguém, se não tiverem unidade, Deus não opera milagre. Deus não opera milagre. Se eu disser assim, hoje nós vamos estar orando por uma pessoa que está na UPA e ela está enferma, e eu digo o nome dela aqui, e se alguém conhecer essa mulher que está lá, certo? Conhece lá e ela já fez todo tipo de coisas erradas. E aí tiver uma pessoa aqui, né? Vê lá, que ela... E nós começamos a oração. Começa a oração e levantamos um clamor. E ele está lá orando por ela, mas está lá dizendo, ela merece estar lá. Deus abençoe. Ela merece estar lá porque ela fez tudo de errado. Aí Deus faz o quê? Separa ela. Tira que ela não está em unidade, não. Tira que ela não está em unidade. E eu tenho como mostrar isso na própria Bíblia, né? Que Deus tira. Que Deus tira do corpo. Lembra da filha de Jairo? Deus escolheu quem para ir orar lá dentro? Foi a multidão que estava lá zombando dele, rindo dele? Não. Ele levou o pai e a mãe. Foi Pedro, João e Tiago, se eu não me engano. Foi ou não foi? Porque Deus sabia que aquele povo lá não estava em unidade, não estava no corpo de Cristo, não estava em concordância. E unidade tem que estar, como a palavra de Deus diz, para que concordeis em uma voz. Tem que estar em uma voz. E eu estava me lembrando lá em casa, que eu disse, meu Deus, quando eu vou para o louvor, eu não estou em unidade. Porque as irmãs cantam na notinha bem direitinho. E eu estou lá na frente. E aí, Senhor, depois tu entra na unidade. Tu entra na unidade porque tem que estar na mesma nota, no mesmo propósito de oração, no mesmo objetivo, porque Deus quer que a gente chegamos em um destino. E Ele quer que nós chegamos no destino, não é só eu não, é todos nós juntos. Ela não é assim lá no céu. Ou você já ouviu falar, eu ouvi falar dessa forma, que quando os 24 anciãos estão lá, santo, santo, santo,
Se você ouvir alguma forma de dizer assim, tem um anjo cantando aleluia e o outro santo e outro glória a Deus, está errado. Porque Deus diz que é em uma só voz, adorando, glorificando Deus. Na hora de dar glória a Deus, é glória a Deus. Na hora de dizer que é santo, é santo. Na hora de agradecer, é agradecer. Na hora de receber, é receber. Você tem que estar nessa unidade. Você tem que estar no corpo de Cristo, né? Você tem que estar no corpo de Cristo. E manter essa unidade, amado. Manter esse bons relacionamentos. A gente precisa de alguns pontos, né? E aqui eu vou passar aqui para os irmãos. Desculpe, irmão. Que fala, né, sobre resistência. Eu preciso ter resistência na minha vida. Se eu não tiver resistência na minha vida, eu não vou conseguir entrar na unidade. Resistir o que, amado? Meu pensar. Eu tenho que deixar o pensar de Deus na minha vida. O meu agir. Eu tenho que resistir, porque minha forma de agir não é a mesma de Deus. E se eu estou tratando sobre unidade, eu estou tratando do próprio corpo de Cristo. Eu estou tratando unidade no próprio corpo de Cristo. E lembrar que quando o Senhor diz, né, entre em unidade no corpo de Cristo, Ele está falando da seguinte forma. Ele está falando da seguinte forma: você precisa, para que o Pai seja glorificado. Não foi assim? Né? Tem até um louvor, né? Tem que ser um, né? Para que o Cristo, eu não sei muito bem não, né? Como o Pai e Cristo é, né? Ou seja, nós precisamos ser unidade para que o próprio Jesus seja glorificado. Jesus, ele não é glorificado porque eu ganhei um carro. Não. Aí, gente, é algo que Deus te abençoou. Você tem que agradecer. Certo? Ele não é glorificado no carro que você ganhou, não. Ele é glorificado porque você e ele estão em unidade. Você e ele estão unido, está igual um purê. Aquele purê lá. Você não vai mais diferenciar quem é Cristiane, quem é a Emily, você não vai mais diferenciar quem é irmã. Não. Todos para Deus são igual. Ele não faz acepção de pessoa. Ele não faz. Ele não vai fazer separação. Por isso que unidade é diferente de união. Então, você está aqui num grupo e você pode dar a sua opinião, pode dizer o seu achismo, você pode dizer o que você quiser, porque nós somos seres humanos. Mas nós precisamos entender uma coisa: eu preciso resistir àquilo que eu quero falar para aquele irmão, porque eu estou mais forte na fé e eu quero levantar ele. Se eu quero levantar ele, eu vou ter que deixar os pensamentos de Deus agir na minha vida. Ou seja, eu tenho que diminuir para que Deus cresça sobre a minha vida. A unidade é isso. A unidade não é você, eu acho. A minha opinião é essa. Quem quiser, tem até outro tipo de crente, mas não está na Bíblia não. Aquele que fica em cima do muro, né? Tem esse crente que não vou optar não, tem doida ideia. Não, eles que são brancos, que se entendam, vou ficar aqui, ó, só observando. Só que para Deus não tem meio termo. Para Deus ou é sim ou é não. E outra coisa, vai ter uma hora que esse muro cai, ele vai ter que escolher para onde ele vai cair, né? Vai ter que escolher. E tomara que ele escolha, né, o lugar certo. Porque pelo menos aquele que está fraco na fé, ele está ali falando os seus defeitos, as suas dificuldades, as suas características, o seu modo de pensar, o seu modo de agir. E o que está mais forte vai começar a trabalhar, a cuidar dele, né? Porque é isso que Paulo nos ensina, né? Outra coisa, né, que a palavra de Deus diz aqui, né? No versículo 5: ora, o Deus de paciência. Então, o Deus de paciência te dê paciência, né? Então, que nós temos que ter paciência. Nós precisamos ter paciência para ajudar o nosso próximo. Não é fácil você ter não é, como é a palavra, Senhor? É uma tese, você ter assim uma certeza de que aquilo ali está certo e chega a outra pessoa querendo te dizer que não é daquela forma e você aguentar, você se portar. Você precisa ter paciência, porque a paciência, amado, domina o quê? A raiva, o orgulho,
certo? A paciência faz você refrear a língua. Porque se a gente quisesse dizer tudo para aquele que está fraco na fé, a gente diria. Mas a paciência de Deus, que opera sobre nossas vidas, faz com que a gente venha suportar os que estão fracos na fé, né? Ela também, né, ela destrói também a inveja, certo? A paciência, ela destrói. Porque se chega uma pessoa e tem inveja de você, se você não tiver paciência, sai da frente, né? Sai da frente. Mas o domínio, né? Precisamos ter domínio sobre nós mesmos. Não é você ter domínio sobre a pessoa que está fraca, certo, gente? É você ter domínio sobre você mesmo, né? Como eu já falei também, né? Jesus precisa ser glorificado. E para ele ser glorificado, né, nós temos que estar no corpo de Cristo. Eu não posso estar fora do corpo de Cristo, né? Eu quero até fazer uma pergunta a vocês. Pela palavra de hoje, você, irmão que está aí embaixo, vocês estão na unidade, vocês estão no corpo de Cristo? Vocês estão tendo paciência? Vocês estão tendo domínio próprio? Vocês estão tendo resistência naquilo que deve e que não deve falar? Porque se vocês não tiverem, eu me coloquei nessas perguntas também, viu, gente? Eu me coloquei lá em casa. E eu fui fazer uma avaliação. E eu disse, Senhor, chama, porque eu preciso imediatamente entrar no corpo de Cristo, na unidade. Porque meus filhos tiram a minha paciência. Tem irmãos que tiram a minha paciência. Certo? Tem coisas que a gente, tem hora que a gente diz assim, eu vou largar este corpo. Eu não vou mais ser mais membro daquela igreja não, gente. Você vai ter que arrancar um braço seu. Você é membro. Quando você quer se desligar da igreja, você tem que entender o seguinte, vai sair um pedaço do corpo. Aí o Senhor diz para mim e para você, você também é a unidade no corpo de Cristo. Entenda isso. Você também faz parte do corpo de Cristo. E você precisa ter domínio, ter paciência, como a palavra de Deus diz. Você precisa estar em concordância. Não, irmão, não vou concordar não. O pastor vai abrir um treinamento de líder? Vou não, porque eu não preciso disso. Tu está fora do corpo, filho. Tu está fora do corpo. Aqueles que estiverem aqui, lógico que vai ter algumas coisas que talvez aconteça, que tomara que não. Que todo o curso esteja todo mundo aqui. Se tiver caso de saúde ou coisa, não se preocupe não, que aqueles que estão aqui vai estar orando por vocês e vai estar em unidade. Mas se você disser assim, não quero ser discipulado não, por ele não quero, não quero isso. Você precisa entender uma coisa, quem é teu pastor? É o pastor Cílio, certo? E o pastor Cílio disse que na igreja vai ter um treinamento de líderes, né? Eu preciso ou não preciso entrar na unidade do corpo dessa igreja de Cristo? Preciso. Eu preciso, nós precisamos entrar no corpo de Cristo. Nós precisamos, amado, aceitar a doutrina que a nossa igreja coloca. Nós precisamos entrar nesse corpo, ou então nós estamos fora. Ou então nós estamos fora desse corpo. Ah, mas eu vou para outra igreja. Tu vai para outra igreja tem outra doutrina. E você lá não quer essa doutrina. Você não quer o princípio. Paulo está dando princípios aqui. De suportar os mais fracos. Se você não suportar os mais fracos, como é que tu vai conseguir entrar na unidade do corpo de Cristo? Não tem como. Não tem como. Agora, se você aceitar o próprio Deus, de paciência, chegar e dizer assim, filha, tu está no corpo de Cristo. Eu vou operar em você essa unidade.
Você vai suportar. Por que você vai suportar? Porque você vai deixar o seu eu. Porque você vai deixar as suas vontades, as suas características, os seus achismos, as suas opiniões para receber de mim o corpo, a cabeça, né? O cabeça que é Cristo, de mim, o cabeça, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas características vai estar em você. Sabe para quê? Para que o mundo que lá fora não te vê que você está no corpo de Cristo realmente em unidade. Amado, unidade dentro de uma igreja, ela é saúde para toda cidade onde você mora. Para toda cidade onde você mora. Por que que é? Eu tenho prova disso. Eu tenho prova disso. Na minha casa, quando eu vejo que tem algo errado, eu sou unidade do corpo de Cristo. A minha casa também tem que ser unidade do corpo de Cristo. Quando tem alguma coisa que acontece lá em casa de errado, a minha família toda é atingida. E eu, opa, está errado. Eu vou começar a falar com Deus e vou dizer, Senhor, eu não estou no corpo de Cristo, né? Ele, por um instante, filho, você botou o pé lá fora. Volta imediatamente. Volta para o corpo de Cristo. Para aquilo ali se acertar. Assim é a igreja. Se acontecer algo aqui, parece que você chega lá fora e diz, que é isso? Aconteceu lá na igreja, está atingindo toda a cidade. Atinge. Porque eu e você temos que ser exemplos para a nossa cidade. Eu e você temos que, como eu disse, né, não temos que ser uma pessoa aqui e lá fora você ser outro. Não tem como. Não tem como, meus amados. Não tem como você ser uma pessoa aqui e lá fora ser outro. Eu quero deixar aqui, né, uns versículos de referência para que os irmãos possam estar acompanhando. Pastor, acho que eu estou passando o horário, né? Tá? Vamos lá. Mas eu vou só... Ah, não. Falta 14 minutos, gente. Vai dar certo para os irmãos acompanhar os versículos. Ó, quando nós estamos em unidade, amados, quem abre aí Eclesiastes 4, né? Ele nos ajuda a chegar a um destino, certo? Ele nos ajuda a chegar a um destino quando nós estamos em unidade. E é isso que eu estava falando justamente sobre o treinamento, certo? Pastor Sidney aqui e o pastor Jardini estão no propósito de quê? De dar treinamento para os líderes, né? Se os líderes não entrarem em unidade, eles vão chegar no destino que eles querem? Não. Se tiver só o pastor e o pastor Sidney aqui vai ter esse treinamento, vai entre eles dois. A unidade só está entre eles dois. Aqueles que não quiseram vir, então a unidade nos ajuda a chegar ao destino. Eclesiastes 4:9. Quem quiser ler para ajudar aí, leia. Duas pessoas podem entrar mais do que uma sozinha, porque o seu trabalho vai render mais. Então, quando duas pessoas, né, elas trabalham junto em um objetivo e um propósito, né, ela vai conseguir chegar no destino, certo? Também nos dá força, né? Lá em Gênesis 2:24 fala assim, ó: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se dois em uma só carne. Esse é o propósito da unidade, que a gente possa chegar, né? Ser um em uma só carne. Não é eu sempre vou dar um exemplo da minha mãe quando o marido foi me pedir casamento. Né? Disse assim: Cristiano, tu vai se casar com ele? Vou. Marlon, tu vai se casar com ele? Vou. Então você tem que entender uma coisa: vocês são um só agora em diante. A Cristiane que gostava de festa, agora não é só mais a Cristiane. Agora tem o Mardoni. E o Mardoni também gosta de festa. Né? Só que aí, aqui ela estava querendo dizer o seguinte: o que eu fazia quando eu era solteira,
eu não faço mais quando eu era casada, como eu estou agora casada. Porque eu preciso do meu corpo, que se tornou um só. Eu e o Marlon se tornamos um só. Eu não posso mais sair com minhas amigas se ele disser assim, não pode. Aí eu olho para ele e digo assim, posso sim, a vida é minha e eu faço o que eu quiser com ela. Não, assim é com Deus. Não, filha, o corpo é meu. Você não pode fazer qualquer coisa com o corpo de Cristo. Não pode. Assim era eu, quando eu dizia, eu vou fazer o que eu quero. Mas não, porque você agora e ele é um só carne. Vocês têm que andar em um só pensamento, em um só sentimento. O que tu fazia antes, você não faz mais. É igual nós quando confessamos o nome de Jesus, entregando o nosso corpo para Cristo, Espírito. Tudo é dele agora, amado, não é mais meu. Tem dias que a gente tem vontade sim de fazer o que a gente quer, só que a gente sempre tem o Espírito Santo para estar nos lembrando. Esse corpo não é mais seu, não. Esse corpo é de Cristo. Você não pode fazer o que você quer com ele, não. Certo? Então fica aí a dica, né? Nós, cristãos, somos um só povo. Então, quando o pastor disser, né, lava a igreja, nós temos que estar todos em unidade. Não é só uma aqui, não. Não é só uma. Né? Outra coisa também, né, amados? Quando a gente está em unidade, a gente vai construir algo permanente. Algo permanente. Lá em Mateus 12, 25, fala assim, ó. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Certo? Então, vamos construir uma igreja, vamos construir, né, algo permanente para Deus. Não é uma coisa de momento, porque se eu estiver aqui num pensamento e a irmã estiver no outro, não vai chegar no destino. Não vai. A palavra de Deus diz que não vai ser devastado. O reino dividido, ele é devastado. Né? Ele não é de Deus, ele não é. Então, vamos construir algo permanente na casa de Deus e tratando sobre unidade, né? Eu creio que quando eu falei das batatas, do purê, eu creio que vocês compreenderam o que é realmente unidade. Unidade é eu, Cristiane, ouvir, né, Deus, ouvir o meu pastor, aquilo que ele está falando, para que eu nem diga que sou melhor do que ninguém. Não, mas a minha opinião é melhor. Eu não estou aqui para ouvir a sua opinião. Eu estou aqui para ouvir o que Deus pensa, o que Deus quer. Porque o que Deus quer é que eu e você cheguem juntos lá no céu. Ele quer que a gente faça construir algo permanente. Por isso que é tão difícil a igreja viver em unidade, uns com os outros. Porque acaba não suportando, né, o irmão que está fraco na fé, aquele irmão que come de tudo, né? Acaba querendo agradar a si mesmo. A gente não pega um exemplo de Deus, de Jesus, né, que pelo contrário, né, ele não buscou agradar ele mesmo, mas ele suportou, né, tudo pelos meus pecados, as minhas falhas, para que eu e você hoje, como eu disse, estivesse no corpo de Cristo, certo? Então é isso, né? Nós precisamos estar em uma só voz, concordando, em uma só voz, estarmos ali buscando o que realmente Deus quer de nós, não o que nós queremos, mas o que Deus quer de nós. Eu creio que eu passei, né, um pouco sobre a unidade. Tem muito mais, mas